Olá, sou Heloísa Pajé Sampaio, do curso de Artes Cênicas do UFGD, e eu estou aqui por meio de um projeto de extensão chamado Dramaturgias Compartilhadas para compartilhar um texto que eu escolhi, que é O Alto da Compadecida, que é de Ariano Suassuna. Agora eu vou falar um breve contexto do texto e do autor de O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é uma peça teatral escrita em 1955 pelo dramaturgo romancista e poeta Ariano Suassuna. Ele nasceu em 1927 na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e faleceu em 2014. Suassuna foi um grande defensor da cultura popular nordestina, criando obras que misturam elementos de cordel, de comédia popular e tradição católica. Ele é considerado até hoje um dos maiores autores da literatura e do teatro brasileiro. A peça também reflete essa preocupação de Suassuna, que valoriza a cultura do Nordeste, que traz personagens marcantes do sertão, até mesmo com sotaque e mostrando bastante a cultura, e também com suas dificuldades do dia a dia e também as espertezas que eles ficam fazendo durante a peça. E ele faz isso em situações engraçadas, mas também bem reflexivas, para que as pessoas durante a peça fiquem entretidas, mas também vejam por um outro lado a situação. Agora eu vou falar um pouco da estrutura do texto. A peça é escrita no estilo de um alto popular, com linguagem simples, um pouco poética e bem-humorada, inspiradas nos folhetos de cordel, porque assim se ficaria bem mais simples do entendimento das pessoas quando fossem ler. E ela é apenas em um ato, com várias cenas curtas que mostram os acontecimentos sucessivamente. O elenco é pequeno, mas pode variar. E os personagens principais que aparecem, que fazem os acontecimentos, são o João Grilo, Chicó, Padre João, Bispo, Major Antônio Moraes, Mulher do Padeiro, o Padeiro, Severino Canganceiro, o Encourado, Cristo, Nossa Senhora, a Compadecida, e o Diabo. Agora eu vou falar um pouco um resumo da dramaturgia do texto para vocês saberem mais ou menos como é que é. A peça conta a história de dois amigos muito pobres, o João Grilo e o Chicó, que vivem em pequenas trapaças para sobreviver no sertão. O João Grilo é um esperto e astuto, que tem as ideias para fazer algumas brincadeiras e umas trapaças. E o Chicó é o medroso, e sempre diz, não sei, só sei que foi assim. Ele sempre vai na onda do João Grilo e eles acabam fazendo a maior confusão. Logo no início, eles tentam convencer o padeiro a benzer o cachorro da mulher dele. A trama se desenrola com várias situações engraçadas, envolvendo o padre, que é ganancioso, o bispo, que é vaidoso, e o major autoritário. E todo mundo, quando aparece, mostra sua hipocrisia e o interesse próprio. Eles nunca querem ajudar o próximo, e que nem o padre mesmo, o dinheiro que foi para doação para a igreja, ele queria se auto-beneficiar e não dar para a igreja. Mas só que no meio do texto acontece um assalto comandado pelo canganceiro Severino. Vários personagens acabam mortos, inclusive o próprio João Grilo. O Chicó foi o único que sobreviveu, porque na hora que estava acontecendo o assalto, ele fugiu. E a história então muda para um julgamento no além, onde cada um presta conta dos seus atos, que eles falam o que eles fizeram de errado quando estavam vivos. É como se fosse um tribunal, um julgamento mesmo, com o juiz, seria o Cristo, o diabo, que seria o advogado de acusação, alguma coisa assim, e a Nossa Senhora, que é Ave Maria, que ela seria como advogada de defesa para as pessoas. O diabo acusa todos os pecados, mas a Compadecida, que é a Nossa Senhora, como defensora dos pobres injustiçados, intercede por eles.
e garante a salvação de João e de alguns outros. O único que não conseguiu ser salvo foi o cangaceiro, que ele fez muitas outras coisas e matou muitas outras pessoas. Então, ele não conseguiu ser salvo. Mas os outros foram salvos e foram pro além. Mas com o João foi perdoado por suas pequenas mentiras e trapaças, porque a Nossa Senhora explicou para Jesus, que ele só fazia aquelas trapaças para sobreviver, que não era por maldade. E aí conseguiu convencer ele a ter mais uma chance, que ele só agiu por isso para sobreviver num mundo injusto, e então eles decidem dar mais uma chance. E essa chance é trazer ele de volta à vida para começar de novo na Terra. A peça termina com o João voltando à vida e reencontrando Chicó, prometendo não se meter mais em encrenca. Embora que todo mundo sabe que provavelmente vai continuar com suas espertezas e trapaças para conseguir lucrar um pouquinho. Mas, basicamente, a peça dos personagens que eu falei, a maioria vai pro além, só o cangaceiro vai pro inferno e o João Grilo volta à vida para tentar ser melhor nessa outra vida. Então, muito obrigada por assistir essa dramaturgia compartilhada de nosso projeto de extensão. Acompanhe nossos canais, os outros textos teatrais também estão disponíveis na rede. E até a próxima!